pode ler. É um sol sem brilho, um mar sem ondas. A saudade é tarde sem entardecer. É estar contigo sempre e na tua presença não poder te ver. A saudade é um sofrimento, é mais do que um tormento, é mais do que sofrer. Ah, sentir saudade, voz que diz ao coração pra desaparecer. E sumindo pouco a pouco, tão pequeno a gente começa a morrer. Mas a saudade não mata, é luz de vela viva que faz a gente ver que a saudade é outro coração que a gente tem que faz o coração bater. A saudade é como um verso que depois de escrito não se pode ler. É um sol sem brilho, um mar sem ondas. A saudade é tarde sem entardecer. É estar contigo sempre e na tua presença não poder te ver. A saudade é um sofrimento, é mais do que um tormento, é mais do que sofrer. Ah, sentir saudade, voz que diz ao coração pra desaparecer. E sumindo pouco a pouco, tão pequeno a gente começa a morrer. Mas a saudade não mata, é luz de vela viva e faz a gente ver que a saudade é outro coração que a gente tem que faz o coração bater. A saudade é como um verso que depois de escrito não se pode ler. É um sol sem brilho, um mar sem ondas. A saudade é tarde sem entardecer. É estar contigo sempre e na tua presença não poder te ver. A saudade é um sofrimento, é mais do que um tormento, é mais do que sofrer. Ah, sentir saudade, voz que diz ao coração pra desaparecer. E sumindo pouco a pouco, tão pequeno a gente começa a morrer. Mas a saudade não mata, é luz de vela viva e faz a gente ver que a saudade é outro coração que a gente tem que faz o coração bater. A saudade
verso que depois de escrito não se pode ler. É um sol sem brilho, um mar sem ondas, a saudade é tarde sem entardecer. É estar contigo sempre e na tua presença não poder te ver. A saudade é um sofrimento, é mais do que um tormento, é mais do que sofrer. Ah, sentir saudade, voz que diz ao coração pra desaparecer. E sumindo pouco a pouco, tão pequeno a gente começa a morrer. Mas a saudade não mata, é luz de vela viva e faz a gente ver que a saudade é outro coração que a gente tem que faz o coração bater. Hoje é dia de saudade, né? São 36 anos da desencarnação de papai.
a gente fica vendo, né? Eu estou folheando o livro Saudade é o Método do Amor, e ali tem muitas fotos, né? Trazem lembranças muito interessantes. Nós ouvimos a música Saudade, né, de Luizinho. Estou vendo aqui a presença de Linardino, neto de Dona Petite, sobrinho de Valdeia, filho de Zé Bueno. Uma alegria muito grande. Linardino, ele nunca faltou aos aniversários da escola, uma lembrança sempre constante nas celebrações mais importantes da escola. A gente nunca pode esquecer essa simpatia que as pessoas guardam, né, no coração. Eu me lembro que papai falava muito sobre a gratidão, e é claro que nós temos que ser gratos a essas pessoas. Hoje, numa reunião que nós tivemos mais cedo, num grupo restrito, eu lembrei da presença de Dona Petite, que participou muito da escola e participou do Grupo Emanuel no tempo que meu pai era o dirigente da reunião mediúnica, né? Então, é uma felicidade muito grande estar vendo aqui o seu neto, né? O nosso querido Linardino, participando conosco da reunião. E eu vou, como preparação para nossa pequena meditação, eu vou ler uma história que meu pai contou em 1952 e que foi copiada por minha tia Ivone Mussa, irmã da minha mãe. Nós temos ainda hoje o papelzinho com que ela copiou a pregação de papai em 1952. Uma pequenina descendente de condes e barões foi raptada do castelo onde morava por nômades malfeitores, quando colhia flores no jardim. Cresceu e foi educada entre eles, habituando-se à vida errante e cheia de atropelos. Um dia a sua alma despertou. Sonhou com uma bela fada que chegou junto a ela e disse: aqui está um castelo que é seu. E as visões oníricas se repetiram e ela não pôde resistir aos sonhos sucessivos. Seu pai está no castelo esperando por você até hoje, sem saber onde você está, dizia a voz no seu sonho. Então a nobre menina fugiu, acalentada por uma nostalgia inexplicável, em busca de um castelo, esperando encontrar o seu pai. Encontrará? Perguntais. Cristo também tem um castelo e está à nossa espera. Nossas almas foram raptadas por ciganos das nossas paixões. Todavia, a voz de um espírito de luz, que é a voz da fé, está sempre a nos sussurrar sobre a existência de uma morada no plano espiritual. Por isso, a alma humana tem momentos de lucidez e se abate quando é envolvida por uma nostalgia de um lugar distante, belo, perfeito. Queremos nós sair do nosso estado de sequestro espiritual? Então vamos fazer uma oração. Senhor Jesus, quis a tua
sabedoria, que pudéssemos nós, nesses 36 anos que são passados, desde a desencarnação de papai, que nós pudéssemos estar unidos na Escola Jesus Cristo, presencialmente, como tem sido durante todos esses anos, e agora, Senhor, virtualmente, na iminência de uma epidemia que ataca todo o planeta sem distinção. Pedimos então, Senhor, que possamos ampliar as nossas conexões e que elas se tornem muito mais amplas e muito mais complexas do que as conexões governadas pela tecnologia terrestre, e ela possa alcançar os pensamentos e os sentimentos da pátria espiritual. Que possamos alcançar o coração de Clóvis Tavares, que de todos aqui que se irmanam nessa oração, é alguém a quem todos nós devemos, e nós somos pessoas com quem ele sempre se preocupou. Por isso, Senhor, nós pedimos que possamos refletir alguns instantes sobre essa saudade que invade os nossos corações. Assim seja. Possivelmente, o conceito de saudade como metro do amor, vamos ver se assim aparece. Não aparece. A saudade é o metro do amor, é a medida do amor. Talvez seja um conceito pouco lembrado fora do nosso meio, mas que notabilizou-se após a primeira comunicação de meu pai por Chico Xavier em novembro de 1984. Nós temos, depois disso, tivemos outras comunicações, e essas comunicações sempre marcando a sua integridade de personalidade através da mediunidade do nosso querido Chico. Entretanto, não é exatamente isso que nós vamos recordar aqui hoje. É preciso recordar uma coisa, e ao visualizar a presença do neto de Dona Petite, o Linardino, eu me lembrei de uma gravação que foi feita com a nossa querida Valdeia, quando a pessoa que a entrevistava perguntou sobre como foi a sua ida para a Escola Jesus Cristo. E ela sabia que existia na Rua do Mafra umas reuniões espíritas, e Dona Petite já era espírita. Então ela falou assim: Valdeia era uma mocinha, Valdeia, fica aí na frente. Na hora que o moço passar, você me chama. E Valdeia ficava vigiando a hora que Clóvis iria passar. Até que um dia ela avistou e ela disse: mamãe, olha o moço está passando. E Dona Petite veio correndo para encontrar, e após esse encontro elas combinaram participar da Escola Jesus Cristo. Ainda escola infantil, ainda na Rua do Mafra. De lá nunca mais saíram as duas. Valdeia viveu na escola, dedicou-se às crianças,
desencarnou na Escola Jesus Cristo. Foi uma emoção muito grande quando eu tive que segurar o seu corpinho tão leve para levar para a urna. Nós tivemos, Robson e eu, que fazermos o atestado de óbito, né? Então foi um momento de muita ternura espiritual, porque nós sentimos que ela não estava mais ali. Mas vamos voltar lá em 1936, quando a dona Petite encontrou com Clóvis Tavares. A escola já havia sido fundada desde 35, desde outubro de 35. Nessa época eram apenas reuniões para os pais, né, das crianças e reunião para as crianças. Histórias que Jesus contou, histórias dos 10 mandamentos, a vida de Allan Kardec contada para as crianças. Depois ele aproveitou o ensejo de todas essas conversas e transformou cada um num livrinho. Então as conversas que ele fazia para as crianças, contando como que foi a epopeia da codificação do Espiritismo por um professor de crianças, um professor de escolas infantis, que gostava de estudar a melhor maneira de ensinar as crianças, a melhor maneira de ensinar matemática às crianças, a melhor forma de ensinar a língua francesa para as crianças, de ensinar a história, as ciências naturais. Foi falando sobre coisas da vida desse professor, da sua juventude no castelo de Yverdun, na Suíça, quando ele conheceu o sábio Pestalozzi. E nós, meus irmãos e eu, tivemos também a felicidade de, nos nossos cultos domésticos, na nossa infância, ele conversar essas coisas conosco, sobre como foi a infância de Allan Kardec, a curiosidade dele, ele jovem no castelo, o fato de o professor Pestalozzi ter escolhido ele como jovem para dar aulas para os adultos, para os outros jovens. Então essas coisas ficavam nas nossas memórias infantis. Sobre os mandamentos de Deus, ele discorria sobre os mandamentos de Deus para as crianças. Nós ouvimos a sua história, ele contava com alegria que existia uma árvore. Existia uma árvore que foi plantada na Palestina no tempo de Jesus. E depois essa árvore foi transplantada para a França. E depois da França, ela foi transplantada para o Brasil. Então, quando nós, crianças, ouvíamos essas coisas, isso era uma maravilha, porque essas coisas não saem. A imagem, a ideia de uma árvore que um anjo tira do solo com as suas raízes cheias de terra e coloca em outra terra, afofa outra terra, prepara outra terra e aclimata aquela árvore naquele outro terreno. Isso era maravilhoso, nós pensávamos, nós víamos isso. Nós éramos assim uma infância que não tinha assim acesso a meios tecnológicos de imagem e som.
Então, a alegria era o contador de histórias. E papai era um contador de histórias para nós. Só que as histórias que ele contava eram essas. Quando ele falava sobre a vida de Allan Kardec, nós viajávamos para Yverdon. Nós viajávamos para Paris. Então ele falava sobre o rio Sena. Contava detalhes, que nós víamos esses detalhes. Quando ele falava dos 10 mandamentos, nós entrávamos, parecíamos que nós estávamos. Era muito interessante para nós ouvirmos tudo isso. E essa era a nossa alegria. A nossa alegria era ouvir histórias. As parábolas de Jesus contadas por papai sempre foram momentos de intensa alegria. E eu sou obrigado nesse momento a fazer uma referência de memória que muito me agrada a duas pessoas muito queridas, que também eram muito queridas de meu pai. A professora Ruth Maria Chaves Martins e o seu filho André Luiz Chaves Martins, filho de 2 grandes professores e ele mesmo médico intensivista que atuou em São Paulo e em Campos. Pois nós estávamos, os jovens, ensaiando uma peça de teatro na escola. Era O Pequeno Príncipe. E a professora Ruth Maria, ela era uma, digamos assim, como uma grande intelectual, literata. Ela ajudava minha mãe, Hilda, que era, digamos assim, ela transformava os textos em peças teatrais. Fez isso com O Pequeno Príncipe, com O Pássaro Azul, com Fernão Capelo Gaivota, com O Menino do Dedo Verde, com O Meu Cristo Partido, o Natal de Sabina, né, que é um texto espírita, né, de Francisca Clotilde. Enfim, ela tinha essa habilidade de transformar textos em peças de teatro. E Dona Ruth Maria muitas vezes auxiliou, né, com a sua capacidade de intelectual, na formação dos diálogos, nos artistas em cena. E essa ela participou muito, Pequeno Príncipe ela participou muito, porque inclusive foi uma peça que foi apresentada na Faculdade de Filosofia de Campos. Então foi uma peça assim, que teve uma aceitação muito grande na nossa cidade. E ela levava o André Luiz, já que as suas outras filhas participavam da peça, a Luciana e a Ana Alice. E o André Luiz era muito pequeno, então ele ficava sentado na plateia. E papai participava de todos os ensaios. Todos os ensaios ele ia participar no templo da Escola Jesus Cristo. Então, um dia ele foi e falou assim: André Luiz, eu vou te contar uma história. A história do bom samaritano. Então contou para o André Luiz como ele sabia contar, como ele escreveu no livro. Um homem que foi assaltado numa estrada cheia de pedras, numa estrada poeirenta, em que as pessoas andavam a pé. E que os assaltantes estavam escondidos atrás dos rochedos e o atacaram. E não só se contentaram em furtar os seus bens, mas também o machucaram muito.
e deixaram ele na beira da estrada, quase morto. E André se interessava por aquela história. André Luiz gostou muito de ouvir aquela história. E no dia seguinte, no sábado seguinte, os ensaios eram sábados e domingos. No sábado seguinte, ele falou assim: André, eu vou te contar outra história. Não, tio Clóvis, eu quero que você conte a do bom samaritano. Aí ele contava de novo o bom samaritano. E passou todo aquele período de ensaio do Pequeno Príncipe e o André Luiz, o tempo inteiro, quis ouvir a história do bom samaritano. Eu tenho um compromisso de escrever uma pequena brochura em que eu vou apenas fazer algumas divagações acerca desse movimento que o samaritano sentiu, movendo-se de íntima compaixão, coisa que em aramaico é a palavra splanknizomai. Eu queria assim fazer essas divagações acerca desse movimento da íntima compaixão que moveu o samaritano, com a história de vida de meu pai, que foi um bom samaritano, e fazer essa pequena homenagem também ao meu querido amigo André Luiz, que também já desencarnou, e a nossa querida professora, Dona Ruth Maria Chaves Martins, que era uma apaixonada pela literatura de Chico Xavier. Agora vejam só, Dona Ruth Maria, as pessoas que gostam de comprar aquelas edições sobre os grandes autores, os grandes poetas, os grandes escritores nacionais, que se alguém lembrar pode colocar o nome aí, é uma edição encadernada, verde escura e com papel Bíblia, né? Então, nesse livro, que é de Vinícius de Moraes, a obra de Vinícius de Moraes, na parte onde tem as fotografias, a Dona Ruth Maria está lá na elite da intelectualidade carioca, ao lado de Vinícius de Moraes e de Cecília Meirelles e de outras personalidades do Rio de Janeiro. Então foi essa pessoa da elite intelectual do Rio de Janeiro que ficou humildemente entre nós, conversando sobre o Evangelho, conversando sobre André Luiz, e ela tinha assim, uma intenção de fazer um apanhado dos casos de amor na obra de André Luiz. Foi quando uma vez em sua aula eu falei assim: Dona Ruth, eu estou na expectativa da senhora escrever o livro. Eu disse: que livro? O livro da senhora. Assim, mas qual livro que você está falando? Até que a morte não nos separe. Eu disse: mas eu não sei que livro é esse. Mas Dona Ruth, a senhora falou isso na aula, que a morte não separa. E a gente ouve tantas pessoas assim: até que a morte os separe. E eu acho que o livro da senhora, como uma estudiosa de André Luiz, é até que a morte não nos separe, porque não separa. A morte não nos separa. Tem uma quadrinha linda de Meimei, singela, delicada como Meimei é, que diz assim: para aqueles que se amam, a morte aparece em vão,
pode plantar a saudade, nunca a separação. Eu acho que ele entraria como uma epígrafe desse livrinho de Dona Ruth Maria. Se a Luciana e a Ana Alice quiserem me ceder algumas coisas de estudo de Dona Ruth, é um outro compromisso meu também. Ajudar a terminar o livrinho de Dona Ruth, até que a morte não nos separe. E o livrinho sobre a parábola do bom samaritano, que seria também uma pequena homenagem a meu pai, Clóvis Tavares, a Dona Ruth Maria Chaves Martins e a seu filho, meu amigo, André Luiz Chaves Martins, que acompanhava a mãe dele, que ia com a minha mãe a Uberaba muitas vezes. Ele acompanhava desde pequenininho, e Chico achava assim uma coisa maravilhosa. Olha, o André chegou, e o Chico adorou o André Luiz. Então nós temos assim um reconhecimento muito grande dessas figuras, né? Mamãe está aí presente, ela pode confirmar, né, como que ele se incomodava com isso. Mas são essas memórias, essas coisas que eu queria lembrar hoje. Meu pai como um grande contador de histórias, e ele merece a nossa gratidão por termos escutado de uma forma inesquecível as histórias que Clóvis Tavares contou. Eu sou eternamente grato por ter escutado em nossos cultos domésticos as histórias que Clóvis Tavares contou. Queremos encerrar aqui. Daqui a pouco nós vamos fazer uma reunião de oração, de vibração e irradiação, já que não podemos fazer reunião mediúnica presencial, mas nós vamos irradiar aqueles que quiserem ainda deixar alguns nomes de pessoas que necessitam. Os que não puderem deixar, não há necessidade, nós estamos conectados, é só, ou mesmo algum desafeto, porque esses também para esses também nós precisamos orar. E nesse momento, um momento de formação de uma rede espiritual, uma noura espiritual de amor, de compaixão, nessa hora é a hora importante de nós orarmos por aqueles a quem nós amamos, por aqueles a quem nós não sabemos amar, e por aqueles que guardam alguma coisa contra nós. Se alguém tem alguma coisa contra ti, então se alguém tem alguma coisa contra nós, oremos por ele. Então é isso que eu queria encerrar com uma pequena oração, agradecendo a Deus por permitir, Senhor, que estejamos reunidos em Teu nome, e permitir que todas as pessoas que estão aqui reunidas num mesmo amplexo de amor possam vibrar e irradiar os nomes daqueles a quem amam, daqueles a quem não sabem amar, daqueles que já partiram para a espiritualidade e daqueles que têm alguma coisa contra nós, Senhor. Que eles possam receber as nossas vibrações de amor, de compaixão e de união, porque Tu, Senhor, és nosso Pai, Pai de todos. Agradecemos, Senhor. Fica conosco. Assim seja.